Saudações, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou com a Yasmin Guedes, Mavi, Kelvin Jordão, Natasha, para uma entrevista especial sobre o aniversário de Boa Vista, que neste dia 9 completará 132 anos. Parabéns, Boa Vista! Entrevista. Para quem não sabe, amanhã, 9 de julho, Boa Vista completará 132 anos de criação. Aí você me pergunta, como assim, né? Como a capital pode ser mais antiga, mais velha que o próprio estado? Sim, isso é verdade. E quem está aqui comigo para responder esta e outras perguntas é o historiador, o jovem historiador Vitor Mattioni. Vitor, primeiramente seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Assembleia. E obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite para contar um pouquinho aí da história de Boa Vista, da criação, dos tempos de hoje aqui da nossa capital. Então, Vitor, essa dúvida sempre surge. Como a capital Boa Vista ela pode ser mais antiga que a própria criação do estado? Explica pra gente. Perfeito. Bom dia, Yasmin. Bom dia a todos e a todas os ouvintes. É uma satisfação, né, poder estar aqui conversando, falar um pouco sobre a história de Boa Vista e desta curiosidade, né, como que a cidade é mais antiga que o próprio estado de Roraima. E aí, nada melhor do que o campo da história e uma data comemorativa para a gente lembrar disso, né? A fundação de Boa Vista, ela surge como cidade, né, como vila-sede no caso, no dia 9 de julho de 1890, por isso o feriado, né, final do século XIX, enquanto que o estado de Roraima só surge em 1988, né? Quando nós deixamos de ser território federal de Roraima, passamos a ser estado devido à Constituição de 1988, né, no caso. Então, o surgimento da cidade de Boa Vista, ela antecede o estado em decorrência de vários fatores históricos, né, que são desde o período da colonização aqui na região, né. Aí tem aquele momento, aquela aula de história, aquele contexto, aquele passado, professor, por que eu tenho que estudar isso, etc. Não, pra gente entender, inclusive, o nome da cidade de Boa Vista, né, qual é a origem dela, que remete também, né, pensando em século XIX, a uma fazenda, que junto com ela você tinha um aldeamento aqui, no caso, né, a Fazenda Boa Vista, fundada ali em 1830 aproximadamente, aqui na região, onde até hoje você tem a estrutura dela, onde hoje é um bar, né, no caso, ali em frente ao Rio Branco, e junto com essa fazenda você já tinha os povoamentos aqui na região, né, em alguns aldeamentos também. Um dos mais famosos, um dos mais conhecidos era o de Forte São Joaquim, que estava logo, né, no encontro do rio Tacutu com o rio Araricuera, né, um pouco mais acima, mas em decorrência de vários conflitos ali na região, alguns aldeamentos posteriormente são transferidos aqui para a região, então você começa a ter essa concentração de núcleo, né, de um núcleo habitacional aqui, e isso faz com que a cidade, posteriormente, né, nós passemos a ser freguesia, e posteriormente, em 1890, como vila-sede, né, da região aqui de Boa Vista, e no século XX é que nós passamos a ser cidade de Boa Vista. E nesse contexto, o estado de Roraima não existia. Nós pertencíamos ao estado do Amazonas. E é um fato curioso, nós temos mais tempo, né, pertencendo ao estado do Amazonas, isso desde 1889, né, ali até 1943, quando a região é desmembrada e surge, né, o território federal do Rio Branco, e é aí sim que Boa Vista passa a ser inclusive capital. Então Boa Vista, né, ela tem mais tempo como município, né, do que como capital, né, e, inclusive capital do território federal do Rio Branco, posteriormente capital do território federal de Roraima e, né, consequentemente capital do estado de Roraima. Então Boa Vista é mais antiga do que inclusive o próprio território federal. Vitor, desses 132 anos aí, o que é possível encontrar ainda de rastro daquela época? Algum monumento histórico, alguma identificação daquela transição até os dias de hoje? Perfeito. No caso, né, como Boa Vista se desenvolveu às margens do Rio Branco, né, no caso, as estruturas mais antigas elas estão localizadas próximas do rio, no caso. Aí nós podemos destacar onde hoje, né, é o bar Meu Cantinho, que inclusive onde era a sede da Fazenda Boa Vista, está localizada em frente ao Rio Branco, em frente à Orla Taumanã. Ao seu lado você tem, né, a Igreja Matriz, onde a construção começou ali em 1890 aproximadamente, né, com a ordem religiosa dos franciscanos, né, que inclusive é um dos grandes destaques. Nós temos que destacar a presença das ordens religiosas aqui, que foram fundamentais para o crescimento de Boa Vista.
Adiante, descendo, né, ali no caso, né, em Boa Vista, você tem a casa, as residências, né, da família Brasil, inclusive uma família tradicional aqui, que são as construções mais antigas que nós podemos destacar do final do século XIX, no caso, né, século XIX, e pensando já no início do século XX, aí estudantes, no caso do Colégio São José, né, pensando na estrutura, inclusive, ali do colégio, certo? Que é uma das mais antigas também, e em esquina, né, e tudo isso está localizado numa rua chamada Floriano Peixoto, que é a primeira rua do município de Boa Vista, a primeira rua localizada, né? Saiu do Rio Branco, a primeira rua que você encontra é a rua Floriano Peixoto, ali no caso. E você encontra nessa rua justamente as construções mais antigas do município de Boa Vista, né? O que ainda tem, na verdade, porque também pensar em história é pensar em preservação de patrimônios, e às vezes a gente tem que, em alguns momentos, infelizmente, muitos desses patrimônios acabam sendo destruídos, né? Derrubados ou reformados para outros projetos, no caso. Aí tem que pensar em políticas públicas e tudo mais. Mas se você deseja conhecer, né, o início da cidade de Boa Vista, você tem por obrigação que ir às margens do Rio Branco, ali no centro histórico, né, e fazer um passeio pela rua Floriano Peixoto. Boa Vista é uma cidade de pluralidades. Aqui você encontra do amazonense, que já é assim, digamos, boa parte das famílias tem sua raiz no Amazonas, tem os maranhenses. Como é que essa mistura de gente aqui que forma Boa Vista? Isso é maravilhoso, é uma das características da cidade de Boa Vista, né? Você, pelo sotaque, você já identifica que a pessoa é de outro estado. Antigamente nós brincávamos que era mais fácil encontrar uma pessoa de outro estado do que propriamente aqui de Boa Vista, né? Mas aí e as gerações os grupos, né, as pessoas de outros estados se encontram e acabam criando famílias aqui. E é algo maravilhoso, inclusive, com em sala de aula. Você pergunta, né, quem é que nasceu em Boa Vista? Aí os alunos, né, a maioria levanta a mão. Quem de vocês, os pais nasceram em Boa Vista? Aí alguns não. Meu pai nasceu no Rio de Janeiro, meu pai nasceu no Amazonas, meu pai nasceu no Rio Grande do Sul, no Tocantins, no Maranhão, né? E como é que eles se conheceram? Eles se conheceram aqui em Boa Vista, né? E por que eles chegaram aqui, no caso? Inclusive é uma forma de você conhecer a história do estado, né, de Boa Vista, começando por você. Era essa a pergunta que eu ia fazer, assim, o que atrai as pessoas para cá, para Boa Vista? Perfeito. Você tem várias né, principalmente a partir dos anos, você tem vários campos, no caso. Você tem o campo do agronegócio, no caso, você tem o campo, né, do funcionalismo público, os concursos públicos. Boa Vista é uma cidade muito procurada mesmo, tanto é que quando tem aulas online, é comum os professores falarem, o pessoal de Boa Vista está tirando dúvidas aqui e tudo mais. É uma cidade muito procurada também por militares, né? Nós somos uma região próxima de fronteira, e entre os militares é uma das cidades mais procuradas no Brasil, inclusive, na perspectiva histórica. Inclusive é uma questão envolvendo história. Antigamente, isso no século XIX, século XVIII, você ser um militar e vir para Roraima e falar, minha nossa, o que eu estou fazendo lá? O que eu vou fazer lá? Não quero. Hoje já tem uma outra leitura. Inclusive alguns militares criam residência aqui, etc., acabam fixando-se aqui, porque gostam, né? Você tem essas frentes, inclusive. E quanto às vezes outras oportunidades, às vezes famílias vêm para cá, né? Já criam, né, vínculos com a cidade, criam raízes, como nós falamos, né, e acabam chamando outros parentes, parentada, né, falando, venham aqui para Boa Vista, né, vamos tentar construir uma vida e etc. E daí surgem também essas oportunidades. Então você tem várias frentes que motivam as pessoas a conhecerem a cidade, né? O IDH de Boa Vista, por exemplo, ele é maior do que da cidade de Manaus e de Belém, que são as duas maiores cidades da região norte e capitais também, né? No caso, a parte planejada de Boa Vista também é um dos atrativos. O deslocamento de casa para o trabalho também é algo que se elogia bastante, né? Em termos de qualidade de vida. E tudo isso faz a diferença, né? Para que as pessoas se sintam, né, atraídas a conhecer a única capital, né, totalmente situada no hemisfério norte, né, no Brasil, no caso. Pois é, Vitor. Você, como historiador, deve receber aí muitas perguntas em sala de aula. Quais são as curiosidades mais, assim, latentes dos estudantes para você sobre Boa Vista? Em primeiro lugar, despertar a curiosidade deles e incentivar o aluno a ele se identificar como um agente da história, né? Ele fala, por vezes a gente tem a mania de achar que história é só aquilo que está no livro didático, é só aquele nome, aquela data, né? E está para além disso, no caso. Então, pensar em história e as perguntas que surgem, né? Você pergunta com relação ao nome, né? O nome da cidade, por exemplo, de onde eles vieram também. O professor, quando eles falam, professor, com esse sotaque, você é da onde? Aí você fala, sou do Rio Grande do Sul. E aí começa a fazer uma ponte, né? Porque como eu cheguei aqui? E etc. Essas são algumas das provocações que os alunos fazem, né?
E outras provocações, no caso, já pensando em termos de turismo e tudo mais, é associar a cidade ao seu planejamento, que surge, né, no caso. Uma delas é a função, né, de professor, pesquisador e etc. Falar assim, qual é a origem do planejamento de Boa Vista? Por que Boa Vista é uma cidade planejada e tudo mais? Algo que os alunos adoram, né, é o contexto de Segunda Guerra. E Boa Vista tem uma ligação com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Inclusive, a origem do território federal do Rio Branco está vinculada à Segunda Guerra Mundial, em 43, por uma perspectiva de defesa aqui da região, né? Por isso que Boa Vista é muito procurada também por militares, é uma cidade bastante militarizada também, tem isso, tem todo esse contexto por estarmos próximos de uma região de fronteira, tríplice fronteira. Então a gente tenta pegar esses fragmentos assim, né, e despertar no aluno as maiores curiosidades, né? Então é a partir daí que a gente dá início a uma aula de história, até perguntando para eles, né, por que vocês falam português aqui, né, nessa região e etc, né? Pegando o contexto de fluxos migratórios agora da migração venezuelana, né? Fazendo essa comparação das histórias da Venezuela e do Brasil e etc, e as pontes com Roraima, e Boa Vista está no centro, Boa Vista é né, e etc. Então, essa é uma das formas de nós despertarmos a curiosidade. E aí, no caso, também, a gente, por vezes, nós nadamos contra a corrente, porque às vezes você carece de materiais didáticos não somente sobre Boa Vista, mas também sobre Roraima. Então, o material que o aluno recebe, ele não vai encontrar a história de Boa Vista ali. Então, se ele não for provocado, né, ele vai acabar não conhecendo. E aí a gente não valoriza, né? Então, a gente tem que despertar por meio da curiosidade. E para isso você tem que usar a tecnologia dos dias de hoje, as redes sociais, ser rápido, despertar, dar gatilhos aos alunos, né, perguntar, envolvê-lo, né? Ele tem que se sentir participante, ele tem que se sentir, não, eu sou um agente da história, eu tenho uma relação com essa cidade aqui, não é porque eu tenho apenas 15, 13, 14 anos, não é porque eu sou, né, não é porque eu não tenho um cargo, etc, que eu não esteja envolvido. E com isso a gente acaba valorizando e preservando também as memórias aqui, né, do estado de Boa Vista. Creio que no curso de História deva ter muitos trabalhos. Sim. Em relação a... Serve como uma fonte também para essas crianças, esses jovens conhecerem um pouquinho mais sobre o lugar onde moram? Com certeza. Aí, no caso, nós temos que elogiar os trabalhos realizados por professores da Universidade Federal de Roraima, da Universidade Estadual de Roraima, não apenas na área de História, mas também de Sociologia, Relações Internacionais, Geografia, Geologia, e por aí vai, cursos que estão presentes na Academia Comunicação Social, com muitos com a ponte relacionada à História, Artes Visuais, Letras. E esses trabalhos são fundamentais. A grande missão, digamos assim, de nós como professores é transformar esse material em algo acessível para o público, né? Perceber que a academia, ensino, pesquisa e extensão, e estender e falar, olha, tem trabalho sobre Boa Vista, tem trabalho sobre essa cidade, tem trabalho sobre o seu bairro, inclusive, que às vezes a gente mora no bairro e não sabe a origem do nome dele e tudo mais, né? Então vamos trabalhar sobre isso, vamos incentivar, né? Por isso o uso das redes sociais, que é algo fundamental, que é um acesso direto, né? E rápido, e se propaga. Você publica um vídeo em uma rede social digital, em questão de minutos ele já está compartilhou com um parente, com um amigo, com um colega, olha aqui, olha o meu bairro, olha o professor na internet, no professor eu vi você, etc. Pois é, vamos fazer um vídeo aí, bora, incentiva os alunos, né? Essa é uma das formas que nós podemos conciliar, né, academia e sociedade, né? A academia que é a função, né, inclusive de nós como professores, promover essa integração, que é algo maravilhoso. E volto a dizer assim, quando você conhece a história do seu bairro, da sua cidade, etc, né, e você se sente pertencente a ela, você tende a enriquecer aspectos culturais, de identidade, patrimônio, turismo, né? Todos ganham com isso. É algo maravilhoso. E a história está aí para ajudar e fazer essas provocações. Claro que algumas, inclusive, às vezes as pessoas até se frustram, né? No campo da história, fala, poxa vida, eu achava que Boa Vista era inspirada em Paris. É clássico achar que é o campo central de Paris, Boa Vista inspirada em Paris, só faltou a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e tudo mais. E aí, como professor, naquele momento, poxa, professor, o senhor acabou com o meu sonho. Eu falei, desculpa, né? É uma das grandes curiosidades, inclusive, né? Inclusive, esse discurso, ele né, nos grandes debates memorialistas, professores de história e tudo mais. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, localizado no Centro Cívico, né? Que é o centro aqui
simbólico do estado de Roraima, não apenas do município, onde você tem um poder judiciário, legislativo, executivo, religioso, privado, cultural, enfim, uma infinidade de poderes simbólicos, né? Ao centro você tem um monumento, né? E as avenidas largas, né? No radial no modelo. E aí você olha, você pega uma foto aérea e você fala, lembra Paris, é Paris, vou para Paris, moro em Paris, né? Não sabia que tinha uma Paris no Brasil e etc, e fica logo em Boa Vista, capital do estado de Roraima, no extremo norte do Brasil, acima da linha do Equador e etc, que coisa boa, né? Aí chega um professor de história e fala, sinto muito, mas não é assim. A minha nossa, vou dar dislike, cancela o professor, por favor, próximo. E aí a gente explica, né, envolvendo a história. Boa Vista, infelizmente, Boa Vista, ela não foi inspirada em Paris. Na verdade, ela foi inspirada no modelo radial concêntrico. Olha a frustração, modelo radial concêntrico. Acho que ficou mais bonito inspirado em Paris. Exatamente. E que é inspirado no modelo de um arquiteto chamado Ebenezer Howard no final do século XIX, né, na Inglaterra, no contexto de revolução industrial, crescimento da cidade, que é justamente, você tem um centro, né, um modelo cidade-jardim chamado, que você tem, né, você concentra tem um ponto inicial e ali as avenidas, né, largas para tentar essa ponte, né, centro e interior, centro-periferia, né, de um deslocamento rápido e etc. E, na verdade, isso não, as pessoas falam, né, até remete a Paris, inclusive alguns viajantes, né, eles se baseando na internet, informações na internet que estão equivocadas, né, eles falam, Boa Vista, venham conhecer Boa Vista, a cidade inspirada em Paris. Aí fala, não! aí começa o debate, mas lembra, e o Haussmann, que foi quem projetou a cidade de Paris? Não, Haussmann foi um outro arquiteto, tinha uma outra ideia. Outras cidades são inspiradas em modelo de Paris, as cidades, inclusive, se não me engano, Rio de Janeiro e Salvador e Belém, se não me engano, né, são cidades inspiradas. Mas no caso de Boa Vista, nós não fomos, né? É frustrante, poderia inclusive até uma propaganda, né? Venha conhecer Boa Vista, Paris do Norte, mas não é verdade, infelizmente. Inclusive, Boa Vista, nesse aspecto, é a terceira capital no Brasil planejada, né? Depois de Belo Horizonte e Goiânia. Inclusive, o modelo da cidade de Belo Horizonte, atenção mineiros, né? Quem está nos acompanhando, nos ouvindo, lembra a cidade de Belo Horizonte, de BH. E, inclusive, como Boa Vista surge, o planejamento de Boa Vista, ele antecede o de Brasília, né? Brasília foi fundada no final dos anos 50 e início dos anos 60. Então, que é uma cidade também planejada, no caso. E aí você tem todo esse contexto, poxa vida, outras situações também, o próprio Portal do Milênio, né? Você fala, o Portal do Milênio lembra o Arco do Triunfo. Não lembro. Lamento, que também fica em Paris. Mas lembra um outro arco que está presente em Paris, que é o Arco da Defesa, né? Que é um bairro na periferia, né? Que é chamado Arco de la Défense, mas que não lembra o Arco do Triunfo. Claro que como algo que é maravilhoso, inclusive na área da história, que às vezes os professores têm algum receio, um certo preconceito, são com os memes, né? Às vezes você vê aquelas comparações, né? Você pega a Torre Eiffel e pega a torre aqui ao lado, né? Embratel. A torre da Embratel, não sei se podia falar, peço perdão. Aí pega o monumento que está no centro cívico ali, monumento ao garimpeiro, polêmico, né? E bota o Arco do Triunfo também, né? Fala, pois é, a Torre Eiffel, perdão, né? Pega o Portal do Milênio e coloca o Arco do Triunfo. Então a gente faz esses memes. E isso é legal, porque desperta a curiosidade. Fala, mas será que é inspirado? Né? Aí chega o professor de história e fala que não, né? Mas enfim, vamos fazer um vídeo, vamos lembrar disso. E é curioso também, porque você vai perceber que Boa Vista tem várias no mapa, né? Tem várias etapas. Falamos do Rio Branco, né? Onde tudo começa ali, né? As margens do Rio Branco. Agora, pensando no centro cívico, já tem um segundo momento, isso a partir da década de 40, com a criação quando Boa Vista passa a ser uma capital, né? Esse modelo radial concêntrico, o planejamento que deveria durar 25 anos, e depois, a partir da década de 60, 70, com os outros bairros, né? Onde, infelizmente, não houve continuidade de um plano diretor, infelizmente mesmo, é algo que Boa Vista precisa pensar no futuro, uma vez que nós somos uma cidade muito elogiada, né? Boa Vista é uma cidade em que você tem muitas praças, por exemplo, e algo muito interessante, como um amigo do turismo, ele falou, aqui a população usufrui desses bens. Não é um local em que as praças estão restritas ao público turista, só entra quem tem dinheiro, só entra quem é rico, etc. Só entra quem é gringo e tocar alguma coisa mal. Não, a população está presente nelas. E se nós pensarmos em um plano diretor, né, em termos de deslocamento, uma cidade em que você... a população, às vezes, não é o mesmo, não alcança o número de uma população de uma favela, por exemplo, no Rio de Janeiro,
seria interessante e melhoraria muito a qualidade de vida, inclusive, que já é boa, né? Mas que a gente precisa estar atento para que a gente possa melhorar ainda a cidade, que tem uma boa vista, né? Uma boa lembrança e boas recordações. Tanto é que quem bebe d'água do Rio Branco sempre volta aqui, né? Vitor, você falou de uma parte, por 2 vezes você comentou a influência da internet na propagação de informações. É algo que até quem é da comunicação tem um certo receio e tal, mas a internet tem aí o seu lado humorístico, né? Vemos aí, encontramos páginas na internet, nas redes sociais, que falam de Boa Vista de uma forma engraçada, até mesmo, eu vou usar o termo mais popular, tirando onda com o que nós temos aqui. Mas também, em pesquisa nas últimas semanas, eu encontrei umas páginas assim, muito interessantes, que falam sobre Boa Vista de antigamente. Sim, são as próprias famílias que compartilham seus arquivos, né? Essa é fulana no baile do ano tal. E aí começa aquela nostalgia, aquele momento de nostalgia. Você acha que esses 2 pontos, os contrastes, né? O humor e a nostalgia, elas contribuem para a disseminação da história da cidade? Com certeza. Porque ali você dá gatilhos, você dá um start, você inicia, né? Você fala. Então, inclusive tem pontos aqui em Boa Vista que as pessoas até tiram sarro, mas que assim, claro, se você ler lá no campo da história é muito sério, né? Por exemplo, fala, vamos à Mangueira, todo mundo, que história é essa, não sei o quê, né? Mas que história é essa? Não, que história de fato, vamos conhecer a história da região, do bairro, da própria Mangueira e tudo mais, né? Vou a um local ali onde toca música sertaneja, etc. Que história é essa? Como assim, né? Mas por que existe esse bairro, né? Vamos à pracinha, vamos ao centro cívico aqui. Você fala às vezes, vou ao centro cívico, aonde? Agora fala, vamos ao garimpeiro. Opa, todo mundo sabe onde é. Então, essas provocações, elas são maravilhosas, elas são muito boas. Às vezes, como professor, a gente tem um certo receio claro, a gente não pode transformar ali em verdade absoluta, no caso, né? A gente tem que saber diferenciar. Mas a gente tirar sarro por meio do humor, por meio da curiosidade. Inclusive, você quebra o gelo daquela aula tradicional do professor, né? Abramos o livro aí na página 5, né? Vamos lá, leia aí o primeiro parágrafo, Joãozinho, Maria leia o segundo. Professor, não quero. Não, leia, por favor, leia, só leia. Vai, dou 5 pontos para você, vai, meu filho. Né? E nisso o aluno tá jogando, o aluno tá ali interagindo, etc, né? Então é uma missão, é algo fundamental. E quanto à página Boa Vista de antigamente, né? O Roraima Nostalgia, tem BV Solto Memes, por aí vai, né? Enfim, não conheço o pessoal, meu não abraço a todos, mas essas curiosidades são maravilhosas, porque Macuxi, 24 mais, enfim, tem várias outras páginas aqui. E assim, a gente se alegra com isso, nesse sentido de você preservar as memórias, né? A página Boa Vista de antigamente, ela tem 32 mil seguidores, o que para Boa Vista, né? Pensando em Roraima, é claro, é um número grande, assim, uma página respeitada. Inclusive, um dos administradores é o Ávila, né, que é o sargento que participou da construção da BR-174, que é muito legal, mando um abraço a ele, né? E as pessoas compartilhando essas fotos, esses registros, vídeos, elas preenchem uma lacuna que é enorme aqui, não apenas em Boa Vista, mas em Roraima, da ausência de um arquivo público, né? Que o aluno, ele possa, o visitante, o turista, o professor, né? O jornalista, enfim, o radialista, possa consultar para falar sobre Boa Vista, sobre Roraima, né? Nós, infelizmente, carecemos desse arquivo, de um arquivo, inclusive, enquanto que o mundo já fala em arquivos digitalizados e em parcerias, né? Tudo pensando no digital, que é mais rápido, né? E etc., a gente ainda capenga nesse quesito. E a população, o indivíduo, né? Uma pessoa que mora aqui na região, vou criar uma página, vou compartilhar fotos, né? E aí começam fotos de bairros antigos aqui de Boa Vista, né? Recentemente estava pesquisando sobre o Caetano Filho, né? O antigo, o Beiral, né? No caso, e as pessoas colocando fotos da década de 60, 70, 80, início dos anos 2000, né? Festividades aqui na cidade de Boa Vista, aqui onde hoje é a Assembleia Legislativa, né? Antigamente era um circo, né? Tem essa história, fotos de antigamente, os desfiles que aconteciam aqui, né? E isso é maravilhoso. E faz com que a pessoa também fale, caramba, eu era desse tempo, né? Meu avô era desse tempo, meu pai viveu, meu pai falava sobre isso, o cinema, né? Onde era, os cinemas de Boa Vista, né? O aeroporto, os locais aqui no caso, e o surgimento.
E isso é algo que a gente tem que trazer para a sala de aula, a gente tem que trazer para o dia a dia, né? Às vezes, é claro, não estou também fazendo com que o aluno, a pessoa, também seja obrigado a gostar da história de Boa Vista, etc, né? Eu não quero, tô aqui, mas tô embora, enfim. Mas a gente que mora aqui, a gente que reside, né, tem essas oportunidades. Às vezes tem as provocações, né? A última foi da paçoca, né? Nacionalmente, fala, que história é essa que paçoca de carne seca? Aí um mutirão de defesa, né? Em prol da paçoca né, de farinha, carne de sol e etc. Fala, não, existe esse tipo de paçoca sim, vocês que não conhecem, etc, né? A gente fala que quer unir o Boa Vistense, o Boa Vistense e o roraimense é só falar mal da paçoca e falar Roraima. É. Aí começa a treta, né? E outras coisas assim, mas isso alimenta as redes sociais, né? É claro que a gente tem que canalizar isso e filtrar. Falar, não, calma, pessoal, agora brincadeiras à parte, vamos focar agora na história também, vamos ver aqui. Aí começa a parte chata, né? A gente tem que transformar em um produto que seja atrativo, maravilhoso e que fica, né? A vantagem das redes sociais digitais hoje, claro que elas também têm seu tempo e etc, né? É que elas perduram durante um tempo, né? E aí você tem que a gente brinca, né? As pessoas acabam se tornando coautoras porque elas estão dando retweet, estão compartilhando, estão curtindo, estão comentando. E isso vai, né, sempre mantendo aquela publicação em destaque, o que é algo bom. Eu vejo como algo positivo. Eu não vou mentir. Quando eu via antigamente, eu tinha receio. Eu detestava memes. Falava, não acredito. Isso só vai me atrapalhar. Isso só vai atrapalhar a aula de história. Aí você vê os alunos desenhando um flock, né? Desenhando, fala, não, como é que eu vou trazer? Tem que trazer isso para aula de história. Aí os alunos dão de presente para você. Você fala, você vai rejeitar? Você fala, não, né? É uma ponte que a gente tem que fazer com a realidade do aluno, né? E sempre inserindo ele na história de Boa Vista. Sempre falando, olha, você faz parte dessa história. Você faz parte, você, seu pai, sua mãe, todos nós, todos. Vitor, por mim eu ficaria aqui muito mais tempo. É um assunto que pouco falamos, né? Vou dizer mesmo, na verdade. Tem muita história aí. Tem muita história para pouco tempo. E eu quero aqui estender o convite para você comparecer aqui ao nosso estúdio da Rádio Assembleia mais vezes. Não tratar só de Boa Vista, mas também de trazer outras curiosidades. Contexto aí que a história ela é muito abrangente. Ela envolve a política, ela envolve o social, ela envolve o turismo, ela envolve a economia. Então, fica aqui o convite. E quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco. Dizer que as portas da Rádio Assembleia estão abertas para você e você pode deixar aí um recado, deixar um alô para quem você quiser e agradecer mesmo de coração a sua participação aqui. Quero agradecer, Yasmin, né, pela oportunidade. Nós nos conhecemos em outra rádio, a Rádio TV Universitária também, né, que a gente manda também um grande abraço a todos. Desde já, feliz aniversário à cidade de Boa Vista e que a gente pense no 9 de julho para além do feriado, né? Às vezes a gente tem a mania de lembrar da data não porque o fato, mas porque é feriado, né? Pô, hoje é dia do padeiro. Hoje não tem feriado. O padeiro tá trabalhando, né? Inclusive, pode todos os padeiros. E aí a gente pensar, no caso do aniversário de Boa Vista, também pensando no 5 de outubro, no aniversário do estado de Roraima, né? Visando que o aluno, as pessoas, estou falando muito do aluno que eu sou professor, tá, pessoal? Então, mas pensando num conjunto, né, de nós lembrarmos a data do 9 de julho, em que você se sinta representado nessa data. Fala, nossa, eu moro nesse município, né, gosto dele, valorizo, tem suas falhas, tem seus problemas, sim, como toda a cidade, mas eu me alegro por no dia 9 de julho poder falar, né, feliz aniversário Boa Vista, né? E sim, também é feriado, se alegrar com isso, também participar das festividades, mas se sentir pertencente a ele. Essa é a minha dica, minha sugestão. E começando pelo simples, comece na sua casa mesmo. Pai, né, eu nasci em Boa Vista, mas você nasceu em outro estado. Por que você migrou para cá? Né? Daí, de casa, você valorizando a sua história, você expande para a sua rua. Porque essa rua tem esse nome, né? Será que ela está relacionada com alguém de Boa Vista? Da rua você vai para o bairro, né? Do bairro você vai expandindo. Tudo por meio da curiosidade. E que seja de uma forma alegre, prazerosa, né? Não de imposto, etc. Para que a gente se alegre também, né? Tanto além de morar aqui, também se alegrar com a história daqui, né? E com isso, preservar, valorizar e fazer memes também, etc, né? E que possamos comemorar mais, né? Mais e mais da cidade em que a gente brinca, na cidade que nos acolheu, a cidade.